Agora que a gente já sabe o que é estratégia e a gente entendeu que o objetivo do planejamento estratégico, na verdade, é expandir aquele nosso triângulo, ou seja, é aumentar nossas capacidades, diminuir as nossas limitações e com isso deixar a gente cada vez mais próximo do que a gente quer ser. Vamos entender então a diferença entre estratégia, tática e operação, porque são coisas diferentes. Então vamos lá. Estratégia. A estratégia define o quê? Ou seja, o que eu quero, onde eu quero chegar, o que eu quero fazer, quais os resultados que eu quero obter e tudo mais. Toda vez que a gente responder uma pergunta o quê, a gente está falando do ponto de vista de estratégia. Legal? Agora, eu preciso chegar lá. Como é que eu faço? Eu preciso desdobrar essa estratégia num conjunto de comos, tá? Tática é definir os comos, tá? E por último, eu preciso colocar isso em curso, eu preciso botar isso em ação, eu preciso botar isso em prática, preciso transformar isso numa série de pontos que sejam executáveis, tá? E isso é o que a gente chama de operação ou execução, que no fundo é a ação, tá? Então, sempre que a gente pensar nessa conexão entre estratégia, tática e operação, a gente precisa pensar nisso. A estratégia define o quê? A tática define o como e o seu modelo de operação e execução responde quais as ações e atividades que você tem que fazer para chegar lá, tá? Então, ponto importante, a estratégia por si só, ela é fundamental no resultado? Como é que a gente garante isso? Vamos lá, o que eu quero dizer? A estratégia, ela consegue colocar a gente em condição de vencer. Ela coloca a gente numa condição de gerar aquele resultado e vencer. Mas ela por si só depende dos outros aspectos. Depende do seu planejamento tático e da sua execução do ponto de vista operacional. Tá? Então, um mau planejamento estratégico, um planejamento estratégico deficitário, ele provavelmente talvez não te dê as melhores condições de vencer. Mas ainda assim, uma execução muito bem feita pode superar e suplantar isso. O contrário não é verdade. Você pode ter um planejamento estratégico perfeito que te coloca nas melhores condições do ponto de vista de vencer, mas ainda assim, se o seu modelo tático e o seu modelo de operação não forem muito bem desenhados, você não consegue executar e, consequentemente, você não consegue capturar todo o resultado da sua estratégia e ela fica limitada pela sua capacidade de operação e execução.